10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Galera, nesse vídeo a ideia é eu estar procurando trazer algumas reflexões para vocês, inclusive para poder ficar mais fácil para vocês entenderem as questões, tá? Para estar ajudando quem não respondeu e está respondendo, tá? E mais importante disso tudo é que vocês estejam conscientes do que está sendo pedido, tá bom? Não vai colocar assim, eu acho que é isso porque eu acho que é isso. Não, peraí, vamos refletir, inclusive no texto, na atividade 1 e 2, eu já deixo alguns textos para poder estar ajudando essa reflexão, tá ok? Vamos ser conscientes, tá bom? Não vamos colocar qualquer coisa não. Então vamos lá. Na introdução, beba água. Parece ser bem clichê essa recomendação, mas é importante sempre nos lembrarmos disso. A água deve ser introduzida em todos os tempos do planejamento, ou seja, antes, durante e após a prática de exercícios físicos, possibilitando um corpo hidratado, mais forte, capaz de dar um passo após o outro de maneira mais exitosa e sem risco para o organismo. Galera, beber água é fundamental, não é só para a prática de exercício físico, não. Durante o nosso dia. Não é eu esperar para ter sede, porque quando a gente tem sede, é na hora que o corpo já não está aguentando mais, tá bom? É igual que vai falar aqui, ó. Você pode dizer, mas Maílson, professor Maílson, eu sempre esqueço de beber água, ou então não consigo lembrar de beber. Para que isso seja diminuído no seu dia a dia, sempre leve consigo uma garrafinha com água. Dessa forma, a presença da mesma te alertará a beber. Então, um hábito bom para poder te alertar de beber água direto, né? Não é beber aquele tanto para poder encher a barriga, mas para você estar bebendo goles, porque dessa forma seu corpo, você nunca vai sentir sede. Isso é bom, porque quando a gente sente sede é porque o organismo já está nas últimas pedindo socorro. Socorro, quero beber água, quero beber água. E pense, gente, não dá certo. É a mesma coisa um celular. O celular está descarregando e aparece o vermelho ali, está pedindo para você carregar. Está nas últimas. Se você deixar carregar ali, pode danificar alguma coisa, não vai ficar a mesma coisa. Ou vocês acham que fica? Tá? Então não vamos deixar chegar nas últimas horas não, tá? O beber água é importante, tá? Então a número 1, em que momento devemos tomar água? Em todos os momentos, galera. No momento do seguinte, se eu estou, por exemplo, perto, se eu estiver com uma garrafinha de água, por exemplo, todo momento que eu conversar, ou eu estou andando e eu vejo um fio, bebo um pouco de água e tal. Por quê? Não é eu estou falando para vocês que tem que beber de minuto em minuto, não. Seja consciente. A reflexão aqui é para vocês não esperar para a última hora, bom? Cada um faz o seu horário, mas não espera para a última hora não, porque é mais prejudicial. Imagina que você passa e eu não estou com sede não vou beber nada não. Aí quando chega passa um tempo que você está com sede, que aí você não tem um lugar, o lugar não tem água. Imagina. Aí você vai ter que esperar mais tempo, você vai ficar com mais sede. Então, quando você bebe água regularmente, seu organismo vai estar mais hidratado, seu corpo vai estar mais hidratado e você não vai correr esse risco, tá bom? Número 2, quais são os benefícios de tomar água regularmente? É nessa ideia, gente, é manter o corpo hidratado, tá bom? É para poder manter bem. E até na digestão, gente, a água é muito boa, porque quando você vai fazer xixi, faz o teste aí, você vai fazer o xixi. Se ele tiver muito amarelado, isso quer dizer que você não está bebendo água regularmente. Tá? Isso é ruim. Agora, se você beber água regularmente, você vai perceber que a urina sai clarinha. Quanto mais clara, melhor, tá bom? Porque é como se o nosso intestino é como se fosse um filtro, como fosse um filtro. Quanto mais água passa, ela facilita para poder acontecer o filtro, né? Somente na questão dos rins, que fazem um filtro dos líquidos, né, que passa da alimentação que a gente realiza, tanto a água quanto os alimentos que possuem água, vai fazer uma filtragem nos rins. Se eu não bebo água regularmente, os rins têm mais dificuldade, que é onde vai criar as pedras e vai trazer outros problemas. 3. Qual é uma maneira que pode nos ajudar a lembrarmos de tomar água, né? Aqui no texto falou, né, sobre a questão da garrafinha. Você sabe de alguma outra, né? Às vezes pode colocar um alarme, né? Alarme de horas em horas, né? Um tempo que você acha que é interessante, de 2 em 2 horas.
né? Para poder estar lembrando, na hora que dá o alarme, você vai lá e bebe um pouco de água, né? Você tem outra ideia? O que você acha? 4. Qual é o principal sinal durante a prática de atividade física que nos alerta para a perda de água do nosso corpo? Daí isso é fácil, né? Durante a prática de exercício físico, quando começamos a suar, né? Quando suamos, né? Os poros que tem na nossa pele, os poros é como se fossem uns buraquinhos que se abrem, né? Com a temperatura aumenta e esses poros se dilatam. E aí vai sair o suor, que é uma forma do nosso corpo tá se refrigerando, ou seja, está diminuindo a temperatura, tá bom? Por isso que é interessante que não pare esse ciclo. Por exemplo, se o suor está sendo no rosto, tudo bem, você está com a toalhinha, pode passar, mas evita de passar, por exemplo, nos braços, em outras partes. Por quê? Porque quando você passa o pano, ou você passa a mão, aquele poro fecha e aí ele vai demorar um pouquinho para poder abrir de novo. Então isso quer dizer que ele vai demorar um pouco mais para poder resfriar, continuar resfriando. Então, se o seu rosto está suando, tudo bem, né? Que às vezes pode cair no olho, né? E arder. Mas se não for, deixa. Isso é natural, galera. Não vai se preocupar com isso, não. Às vezes você pode interromper um processo para poder ajudar ali na diminuição da temperatura, tá bom? Então, beleza. Como ponto importante aqui, gente, de reflexão, é importante destacarmos que não devemos beber água apenas quando estamos com sede, que foi o que falado, né? Quando isso acontece, é como se o nosso corpo gritasse: preciso de água, socorro. Antes que isso aconteça, beba de pouco a pouco, em pequenos intervalos de tempo. Dessa forma, você irá se acostumar e tornará apto em essa ação saudável. Foi o que foi falado. Vamos lá na atividade 2. Se vocês tiverem alguma dúvida, galera, vocês coloquem aí nos comentários, tá? Na 2. Prefira lugares ao ar livre, com espaço plano e bem arborizado. Os locais para a realização da prática de exercício físico devem ser escolhidos de forma criteriosa, considerando características ambientais que possibilitarão maior prazer e segurança no decorrer da prática. Ou seja, prefira locais que te atraem, que te contagiam e te animam a se exercitar. Locais planos e perto da natureza podem e devem fazer parte dessa escolha. Então, quanto mais a gente utiliza de locais planos, né, de locais arborizados, que tenham um ar puro, isso nos favorece a ficar ali, né, de continuar ali para poder realizar aquela prática. Aquela prática vai se tornar prazerosa. Então, considere essa característica, galera. Dependendo do horário da prática, o sol pode estar presente. Dessa forma, locais com presença de árvores ou de sombra possibilitarão maior engajamento de prática. Então, principalmente nesse sentido, se você vê que o horário que você pratica tem a presença de sol, então prefira locais que tenha árvores para poder trazer sombra, tá ok? Então, as questões para poder estar refletindo. O que deve ser considerado no momento de escolha dos locais de prática de exercício físico? No texto eu coloquei aí, tá? Mas a gente tem que considerar o caso dele ser plano, tá? De ter uma boa arborização, né? De ter árvores no caso, né? Ao redor, né? Nesse sentido, para a gente ter uma prática de exercício físico mais seguro e mais, digamos assim, mais atrativo, né? Para a gente continuar. 2. O que significa dizer preferir locais que te atrai, que te contagia, te anima a se exercitar? O que você acha que significa, né? É aquele lugar que vai te mostrar assim, olha, esse local é para me exercitar. Por quê? Porque ele me faz sentir bem, né? É um local que não me traz risco, é um local que tem sombra, que me faz, digamos, querer ficar mais, né? Te contagiar. É um lugar que você quer estar. A gente sabe que fazer exercício físico, gente, não é fácil, é difícil. Mas quando a gente tem um local desse tipo, que é saudável, que é bem arborizado, que traz aquela pureza no ar, isso facilita, nos ajuda bastante. 3. O horário deve ser considerado na escolha. O horário deve ser considerado na escolha do local de prática, né? Com certeza, né? O horário deve ser considerado. Principalmente, gente, no horário que não esteja a presença de sol, né? Procure um horário mais cedo ou mais tarde, né? Para poder pegar aquele solzinho que não seja tão prejudicar a sua pele, né? Algo importante, galera. O fone de ouvido, entendendo aqui como um acessório muito utilizado por praticantes de exercício físico, pode contribuir a prejudicar. Se você utilizá-lo como forma de dar ânimo à prática, considerando escutar músicas favoráveis ao movimento, tudo bem.
Porém, considere um volume compatível, para que não venha prejudicar a sua audição e te atrapalhar no momento do exercício físico. Lembre-se, você é que deve analisar o uso desse recurso, de acordo com o ganho ou prejuízo que irá ter na prática. O fone de ouvido é interessante, galera. Só que vocês têm que ter esse olhar. Não utilizar de música muito alta, tá? Hoje, inclusive, os celulares já avisam, né? Quando passa de um determinado ponto, pode prejudicar a audição, tá? E procurar ser bem criterioso nesse uso. Se você acredita que o ouvir a música te atrapalha a manter o mesmo ritmo da prática, não use, tá? Você não pode deixar com que um aparelho, um fone de ouvido, te atrapalhe nessa prática, tá? Lembre-se que você tem um objetivo com a prática de exercício físico. Na terceira semana, galera, vamos lá ver aqui. Trouxe algumas questões também para refletir. É melhor praticar exercícios dentro ou fora de casa, né? Principalmente nesse período que nós estamos do combate, né? Que a gente está passando em isolamento. Você acha, né, fazer esse comparativo? Se você pratica dentro de casa, principalmente, né? Alguns exercícios, né? Você acha que é melhor praticar dentro ou fora? Eu acredito, sinceramente, que é melhor fora. Porque a gente tem um espaço maior e a gente pode estar mudando, né? Inclusive para ajudar, né? A gente ter esse ânimo de estar saindo, né? Da rotina. Número 2, nesse período de combate, o que pode ser feito dentro de casa para não ficarmos sedentários, né? Temos atividades domésticas que a gente pode estar fazendo, ajudar os nossos pais, né? Os nossos responsáveis. A gente pode estar criando alguns exercícios para a gente estar trabalhando com alguma parte do corpo, né? Com algum membro do corpo, ajudará bastante, tá? O importante é que a gente não fique naquela coisa de sair da cama, acordou, ir para sala, cozinha, sala, cozinha e depois para dormir de novo, né? Eu acho que não é interessante. 3. Você considera que realizar exercício físico acompanhado de outras pessoas é mais animado do que realizar sozinho, né? Ó, gente, ó, se você for realizar um exercício com alguém, fazer uma caminhada com alguém, tudo bem, mas escolha uma pessoa que seja centrada. A caminhada, quando tem um objetivo, tem que ter respeitado o ritmo e o tempo. Porque muitas das vezes, se você for com alguma pessoa e ela começar a conversar, e vocês começarem a conversar, vocês não vão prestar atenção no ritmo. Uma caminhada, gente, não é a mesma coisa. Caminhar não é a mesma coisa de caminhada. Porque no sentido assim, você tem que ter um objetivo. Se você começa só a caminhar, então você não tem objetivo nenhum. Você vai lá, meu objetivo é distrair, é conversar com uma pessoa e tal. Então seu objetivo não é perder peso, tá? Seu objetivo não é com a sua saúde física no sentido, né? É algo de momento, você entende? Você não tem um objetivo para frente, né? Principalmente a questão de perda de peso ou a questão de uma manutenção do estado físico, né? Do sistema cardiorrespiratório, né? Você não tem esse objetivo. Se você tiver, então, se for acompanhado de alguma pessoa, vá centrado, tá? Não vá para conversar não, porque senão pode atrapalhar demais. E a última atividade, galera, para fechar o vídeo, eu trouxe aqui, ó. Reconhecendo que o alongamento é recomendado ser realizado antes de atividades físicas de baixa intensidade, depois de qualquer tipo de atividade física, sendo de baixa ou alta intensidade, e que o aquecimento deve ser realizado antes de atividades físicas de alta intensidade, marque V ou F para a seguinte sentença. Antes da prática de uma caminhada leve, deve ser realizado o aquecimento? Errado. Falso. B. Depois de andar de bicicleta em uma velocidade que te deixou cansado, suando, com temperatura alta e com aumento de sua frequência cardíaca, você deverá realizar um aquecimento para relaxar os músculos? Errado. Falso. C. Devemos realizar o alongamento em intervalos durante a utilização do computador, realizando digitação de documentos e a interação em bate-papo com os usuários? Correto. É importante, gente, principalmente com pessoas que trabalham com essas técnicas, né? De estar digitando ou costurando, tem que fazer alguns intervalos, né? Porque já fica parado. Aí para não deixar com que os músculos se atrofiem, digamos assim, eles não fiquem naquele movimento repetitivo e eles ficam só contraídos. Tem que relaxar. E esse período de alongamento em determinados momentos é interessante. Que muitas das vezes nas empresas é chamado de ginástica laboral.
Letra D. Antes da prática do jogo de futsal, devemos realizar exercícios de aquecimento que trabalhem principalmente com músculos que serão mais idos no jogo? Verdadeiro, tá? O aquecimento tem que ser realizado, por exemplo, na prática do futsal, porque é uma prática de intensidade, né, de alta intensidade. Então, eu não vou realizar o alongamento, vou realizar um aquecimento, justamente para mim poder já me preparar os músculos para aquela prática. Bom, na número 2. Dentre as 4 práticas esportivas mais praticadas e conhecidas pelos brasileiros, quais são as duas que mais se parecem, considerando as formas de jogar e movimentação com a bola? Tá? Vai ser o vôlei e o basquete, futsal e handebol, handebol e vôlei, handebol e basquete, basquete e voleibol ou basquete e futsal. Gente, vocês têm que analisar o seguinte, aqui está falando, deixando bem claro, ó. Elas são conhecidas pelos brasileiros e elas se parecem, né, considerando as formas de jogar e movimentação com a bola, tá bom? Qual dessas duas, qual da alternativa aqui? Vai ser o quê? Futsal e handebol. Por quê? Porque ambas jogas têm o objetivo de fazer gol, elas têm um movimento com a bola, tá? A única coisa que vai diferenciar, porque uma é com a mão e outra é com os pés, mas elas são muito parecidas, tá bom? Então, vocês devem justificar de acordo com o que foi falado, né? Pensando na questão dessa movimentação dentro da quadra que é parecida, tá? E a questão do objetivo que é o gol. Então, ok, galera, por hoje é só. Esse vídeo foi para estar te explicando aí, ajudar a resolver as questões. Peço que vocês possam estar revisando as atividades para quem já me enviou, para poder estar corrigindo, tá ok? Porque eu vou cobrar demais se tiver errado quando voltar, ou nas próximas semanas que eu pedir para vocês mandarem de forma correta. Se tiver errado, vai perder ponto no sentido de acompanhamento da avaliação suas, tá ok? Porque não tem outra forma a gente estar avaliando, tem que ser dessa forma, tá bom? Então, possa estar corrigindo o que foi discutido no vídeo, tá? Em relação às atividades. Se você ficou com alguma dúvida, coloque nos comentários, viu, gente? Curta o vídeo aí se você gostou e se inscreve no canal para ajudar aí, beleza? Então, um forte abraço para vocês e até a próxima.